Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula nós vamos falar sobre como que nós calculamos o volume do cubo. O cubo, pessoal, ele é um sólido geométrico. Ele é um sólido geométrico, como esse que nós estamos vendo aqui representado aqui no desenho, né? E aí nós temos as seguintes partes que compõem o cubo. Notemos, pessoal, que esse segmento aqui, ó, vamos dar nome primeiro, né? Eu vou chamar esse vértice aqui de A, esse aqui de B, esse de C, esse aqui de D, esse de E, esse de F, esse de G e esse de H. Notemos que esse segmento aqui, ó, AB, eu vou chamar ele, pessoal, eu vou dar o seguinte nome para ele, eu vou chamar ele de aresta. Eu vou chamar ele de aresta. Da mesma forma, por exemplo, eu vou chamar o segmento AE de aresta. Isso vai acontecer também com o segmento EF, com o segmento CF, com o segmento FG, o BC e daí por diante. Então, só para vocês entenderem, né, melhor o que é uma aresta, eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui, ó. Notem, pessoal, que eu tenho aqui um cubo, certo? Eu tenho aqui um cubo. E vocês podem notar, ó, que esse segmento aqui que eu mostrei para vocês aqui, ó, isso é o que eu vou chamar de aresta. Então a aresta é só essa parte aqui, ó. Tudo bem? Vocês estão vendo aqui em branco aqui, ó. Então estas são as arestas desse meu cubo que está sendo representado aqui, ó. Ok? Então eu tenho aqui também um cubo, onde nós podemos notar aqui as arestas do meu cubo nesse outro cubo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Ok. Bom, voltando aqui para o desenho, né? Nós podemos notar que uma das coisas que também caracteriza o cubo é que, por exemplo, esse segmento BC aqui, em relação ao CD, tá? Eles vão formar um ângulo que eu vou chamar ele de ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui, ó, que tem um pontinho no meio? Pois é. Isso aqui na matemática eu vou chamar de ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto. Ok, pessoal? Ora, por que isso acontece, né? Por que nós chamamos isso aí de ângulo reto, né? Isso aqui de ângulo reto? É porque é o seguinte, se nós pegarmos aqui um transferidor, como esse que nós estamos vendo aqui, que serve, né, para a gente medir ângulos, notem o seguinte, ó. Notem que se eu pegar aqui o transferidor e colocar exatamente nessa posição aqui, ó, vamos medir aqui o ângulo, né, que o segmento AB forma com o segmento BC aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Notemos, ó, que aqui nós temos aqui 0 graus, ok? E aí, pessoal, olha só o que vai acontecer, ó. Nós vamos percorrendo aqui até atingir aqui exatamente, ó. Vai se alinhar exatamente esse ângulo aqui, ele vai se alinhar com o segmento AB. E aí nós vamos ter exatamente aqui, ó, uma abertura angular de 90 graus, que é o que a gente tem aqui no transferidor, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou fazer a medição daqui para cá, ó. Vamos comparar aqui a abertura angular entre o segmento BC e o segmento CD. Então nós temos aqui, ó, exatamente 0 grau aqui, quando começa, né? E daí essa abertura angular vai ter exatamente aqui, ó, 90 graus, ó. Por isso que eu chamo esse ângulo de 90 graus de ângulo reto. Tudo bem? Ok.
Bom, e como que nós calculamos, né, pessoal, o volume de um cubo? O volume de um cubo, pessoal, ele é calculado através da seguinte relação matemática. O volume de um cubo, ele é dado pela seguinte relação matemática. Nós vamos multiplicar, nós vamos fazer aqui uma relação de multiplicação entre o comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura, que eu vou chamar aqui de H, ok? H minúsculo. Então, o volume do cubo, pessoal, o volume do cubo, eu simplesmente vou fazer isso, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o comprimento, a largura e a altura, e eu vou multiplicar todos eles entre si. O comprimento, a largura e a altura do cubo, ok? Então, por exemplo, vamos supor que esse cubo aqui, vamos supor que o comprimento dele, essa aresta aqui, ó, por exemplo, né? A CD aqui, que é a altura, vamos supor que ela mede 5 centímetros. 5 centímetros. Como se trata de um cubo, né, pessoal? Todas as arestas vão ter a mesma medida. Então aqui, o comprimento aqui, né, dessa aresta BC, por exemplo, também vai ser 5 centímetros. E a largura também vai ser 5 centímetros. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o volume desse cubo aqui, ó. Ok? Então vai ficar assim, ó. Eu vou ter 5 centímetros, que multiplica 5 centímetros, que multiplica 5 centímetros. Comprimento, largura e a altura aqui do cubo. Eu fazendo essa multiplicação aqui, pessoal, automaticamente eu vou obter o quê? O volume do meu cubo. O volume do cubo. Então vamos lá. Olha só como que eu vou fazer o meu cálculo aqui bem passo a passo. Primeiro, eu vou agrupar aqui os números 5. Vou agrupá-los. Então ele aparece 3 vezes aqui, não é isso? Então eu vou fazer 5 vezes 5 vezes 5. E agora, pessoal, eu vou agrupar aqui os centímetros. Então vai ficar assim: centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Agora notemos, né, pessoal, que como ocorre na potenciação, quando não aparece nada escrito aqui em cima, né, no expoente, isso significa que o expoente aqui, ó, vale 1. Então, centímetro elevado a 1, aqui centímetro elevado a 1 e centímetro elevado a 1. Então, como que vai ficar o nosso cálculo? O volume do cubo, ele vai ficar da seguinte forma: 5 vezes 5, 25. E 5 vezes 25, eu sei de cabeça. Mas, se você não souber, não precisa você fazer de cabeça. Você arma a conta e efetua a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Então aqui deu 125. E aqui, eu simplesmente vou aplicar a propriedade da potenciação. Simplesmente vou conservar aqui a base, que é o centímetro. Conservo aqui o centímetro, a base. E vou simplesmente somar os expoentes. 1 mais 1 e mais 1. Então vai ficar 1, mais 1 e mais 1. Que eu sei que 1 mais 1 mais 1 é 3. Então, o volume do cubo vai ficar
125 centímetros cúbicos, ok, pessoal? Daqui que vem o centímetro cúbico, ok? Porque eu estou multiplicando o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, pessoal, um cubo, quando eu estou falando de um cubo, ele se trata de uma figura tridimensional, ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. É por isso que eu falo que, por exemplo, né, no nosso caso aqui, o volume do cubo deu 125 centímetros cúbicos. Trata-se do cálculo do volume de um sólido, né? Ok? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui e adiante eu vou trazer para vocês mais aulas sobre o cálculo de volume de outros sólidos geométricos, tá? Como, por exemplo, da esfera, do cilindro, do cone e assim por diante. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.